Ora, viva, muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, como também o caso da nossa página do YouTube. Estamos cá para mais uma edição do Debate Político e seja muito bem-vindo a esta edição única da semana de sexta-feira que passa o debate todas as noites no seu ecrã. Para começar o debate de hoje, nós vamos debater um tema de atualidade nacional. Vamos conversar em torno do assunto que tem sido debate nos últimos dias, que é o baleamento de dois agentes, um da PRM e outro do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Este é um caso que reacende alertas na nossa sociedade atual. E para começar, temos Alves Mulungo. Muito boa noite, Alves Mulungo. Queira, por favor, em 2 minutos apresentar os seus pontos prévios, caso tenha para esta noite do debate político, mas também comentar em torno deste assunto que tem levantado diversos alertas, não apenas no seio da sociedade moçambicana, como também na área política. Como é que o ataque desta magnitude pode ocorrer à luz do dia? Eram 9 a 10 horas que este ataque ocorreu. Como é que isto pode vir a acontecer? Muito boa noite. Boa noite a si, Belize, ao magnífico reitor, ao doutor José Orlando José, mas em especial a quem nos acompanha a partir de casa ou a partir do local onde estiver, através do seu dispositivo. O meu ponto prévio é a situação caótica das nossas estradas na cidade de Maputo. É difícil circular hoje. Eu vou usar como exemplo a Vladimir Lenin, se calhar no seu início ou no seu fim, dependendo do ponto de vista, que é a zona da Praça dos Combatentes. Para quem usa, de facto, a via da Vladimir Lenin, que é a via Compone, OMM, sabe-se que há uma privatização da via logo ali no ponto inicial por parte dos chapeiros. Os chapeiros praticamente ficam no meio da estrada a chamar os seus passageiros e ninguém consegue transitar dali até que ele consiga encher o seu chapa, o seu autocarro e partir. Então isto mostra de facto que nós ganhamos uma percepção extremamente errada de cidadania, mas também daquilo que é o gozo da liberdade nas nossas vias públicas. Eu creio que isso é de se condenar. É preciso que os chapeiros coloquem a mão na consciência e, de facto, vejam que este tipo de procedimentos não é muito benéfico àquilo que é a transitabilidade de bens e serviços e pessoas, porque inviabiliza uma via que é pública, ou seja, o seu direito não pode estar acima do direito de um outro cidadão. Há pessoas que, de facto, têm a necessidade de usar a via, mas não podem, têm criar alternativas porque o chapeiro está, de facto, a gozar de uma anarquia. Então, verifiquemos isso. E na mesma zona, nós temos também na Júlio Nyerere, no seu ponto central, que é na Praça dos Combatentes, também temos ali, de facto, os vulgo chapas boleia ou boleia paga, algo do gênero. Eles também perfilam, praticamente ocupam uma faixa da estrada e aquilo cria um congestionamento extremamente incomodativo na Praça dos Combatentes. Então é preciso averiguar-se isso para que, de facto, não tenhamos aqui uma situação de um dia se mandar a polícia para poder remover as pessoas que se encontram lá. Então, vamos refletir nós como cidadãos, pais de famílias, mães de famílias ou chefes de família, para que não incorramos a ter uma situação em que vamos justificar que é ali onde nós ganhamos o pão. Podemos ganhar o pão, sim, mas temos que nos organizar primeiro, antes que a entidade chegue lá. Somos adultos todos. Bem, voltando para essa situação triste de baleamento de dois agentes das Forças de Defesa e Segurança, por sinal, segundo informações, um do Cernic e um da Polícia de Proteção, eu creio que é uma situação muito triste. É muito triste porque hoje também tivemos registro de baleamento de outros indivíduos, de outros indivíduos também na província de Maputo. É uma situação de facto alarmante e ainda não temos de facto uma confirmação se estes eram cidadãos comuns ou também eram agentes da polícia. Mas eu creio que esta forma de mandar mensagem, porque eu olho para isto como uma forma de emitir
uma mensagem. Eu creio que a forma de emitir uma mensagem ela é única, né? Através de palhamento à asta pública. Mas é preciso aqui verificar muitas das vezes a questão de como é que a outra parte, ou visado, recebe a mensagem. Mas qual seria a mensagem, mais ou menos? Bem, a mensagem é esta, é retirar a vida das pessoas, a esta pública, principalmente agentes das Forças de Defesa e Segurança. Temos que recordar que há menos de um mês nós tivemos o baleamento de um membro da unidade de intervenção rápida, que era um oficial superior. Então isto é mesmo uma mensagem que compromete, de facto, a segurança operacional. Que nós temos que ver como é que isto ocorre. Ocorre mesmo à luz do dia, em asta pública, as pessoas não têm qualquer tipo de noção de perímetros de segurança, sobretudo quando olhamos para pessoas arredores, e vão efetuando disparos com armas do tipo AKM, que é uma arma de assalto que pode disparar a distâncias muito longas. E muitas das vezes são munições muito avultadas para duas ou uma pessoa, e isto de facto coloca em causa a segurança arredores. Então eu volto a dizer que, olha, a mensagem ela está sendo passada a essa forma, mas nós não sabemos como é que a outra parte está a receber esta mensagem. Porque a forma como esta parte vai receber esta mensagem pode espoletar uma onda também de morte ou de perseguição, mas também pode criar um cenário dentro das próprias forças de defesa e segurança de intimidação. E quando temos isso, isto compromete o campo operacional, porque há muita hesitação, porque os membros das forças de defesa e segurança sentem-se inseguros por causa deste nível de intimidação. É por isso que o setor da contra-inteligência deve avaliar o risco de vazamento de informação sensível, sob o ponto de vista de coleta e de processamento desta informação, e também o controle emocional das pessoas que detêm esta informação, porque senão vamos ter sempre esse tipo de infortúnios, na qual se percebe que, se calhar, era por deter esta informação que estas pessoas, de facto, perderam a vida. É uma hipótese. Mas isto também pode ser averiguado através de dispositivos de comunicação oficiais e não oficiais. Quando digo oficial, é que o indivíduo também pode ter um telefone que era de serviço, de seu serviço, que usava para as suas diligências, mas também tem um telefone pessoal, tem o seu computador. Então, esses são dispositivos que, se calhar, pode-se procurar qualquer tipo de indícios ou sinais desses prevaricadores, desses gangsters que, de facto, o tiraram a vida. Então, há um trabalho que deve ser feito por parte da contra-inteligência para eliminar estes sinais de infiltrados e diminuir essa vulnerabilidade que tem se verificado nos últimos dias. Isto por quê? Porque não podemos ficar somente na margem de queima de arquivo e também de uma limpeza nas fileiras das forças de defesa e segurança. Eu creio que há várias formas de poder fazer limpezas, não desta forma aterrorizante que, de facto, mesmo no sol escaldante, as pessoas, de facto, vão perdendo as suas vidas em vias públicas. Muitíssimo obrigado, caríssimo Alves Molungo. Passo então a palavra ao Orlando José. Muito boa noite, Orlando. Bem, estamos a falar sobre ataques que acontecem em menos de 48 horas e a bala. Neste primeiro caso, no qual discutimos, foram cerca de 54 tiros disparados a dois homens que eram das Forças Armadas, um do Cernic e outro já da PRM. A incapacidade da PRM em proteger os seus próprios agentes indica ou não falhas graves nas estratégias de segurança urbana? Muito boa noite. Boa noite aos colegas do painel, aos telespectadores e internautas. Bom, questão prévia vai mesmo para a questão de exortação sobre condições de vida que o povo moçambicano está a passar neste momento. Estou a falar de preços dos produtos, né, no mercado, que ainda continua um valor alto, e também a questão de circulação da moeda nacional, para a questão de facilitação de negócios para a juventude
e também uma forma de haver uma vida aceitável na questão das refeições. Ainda continua assim um dilema no sítio das famílias. Nós exortamos aqui ao governo para ver a questão do fiscalização dos preços no mercado, preços que vão de acordo com aquilo que o próprio governo proporciona em termos de salários, porque quando o salário mínimo são 9 mil meticais, é de praxe que o mercado também irá rondar por aí nesses valores básicos para conseguir-se suprir no valor que a pessoa ganha, porque não adianta ter produtos com preços elevados no mercado, enquanto que o salário é exíguo. Então, aí é preciso que haja questão aqui de proporcionalidade, né? Do que a pessoa ganha e do que pode pagar no mercado. Quando os produtos estão elevadíssimos no mercado, o salário mínimo não corresponde àquilo que são necessidades básicas, no mínimo para 2, 3 pessoas, praticamente a vida dela torna-se um pouco difícil. A pessoa só trabalha para alimentar-se, não trabalha para conseguir organizar-se. Então é preciso com que os preços dos produtos, o valor assim, comece a circular. E é preciso também que haja pagamento de serviços. O setor privado precisa que o Estado pague os serviços ao setor privado para que consiga pagar salários, consiga corresponder a outras necessidades, que o setor privado é o auxiliar do próprio setor do Estado naquilo que é a questão da empregabilidade e também a questão da correspondência da massa juvenil que estão a trabalhar. Então, é isso que diz como questão prévia. Bom, em relação a estes baleamentos, vou tentar descricionar um bocadinho aqui em termos de, vamos lá, questão de hora, né, no modo expediente, tipologia de como que foi feita a questão do circuito em série em si, né, porque consoante os relatos e também os vídeos, informa-se que antes da execução daquele assassinato macabro, houve um bloqueio, quase no estádio como é que é, no hospital da Machava, houve um bloqueio. E do outro lado também, significa que eles estudaram um itinerário, né? São pessoas que primeiro dominam as áreas das Forças de Defesa e Segurança, porque não é qualquer um civil que tem coragem de fazer aquilo. Então, só por esse circuito foi feito naquele exato momento. Então, o perfil dos agentes do crime são pessoas que primeiro têm domínio da arma, segundo, são pessoas que, se não são polícias, foram polícias, ou se não são militares, foram militares, porque a forma como foi feito aquele crime demonstrou-se o profissionalismo. Se fossem amadores, teriam disparado 2, 3 tiros e iam-se embora. Mas primeiro houve aquele barramento ali para que ninguém poderia passar para outra margem, e do outro lado também idem, e também no círculo, né, somente tem que estar ali a pessoa, a viatura que era precisada com as pessoas, e depois tornar-se aqueles todos baleamentos ali. Então significa que não é uma pessoa qualquer esses assassinatos. Então é preciso com que, quando se está num tipo legal de crime, é preciso ver o perfil do agente, né? E depois ver como que o agente atuou. A forma atuante do agente do crime, ela demonstra quem é a pessoa. Então, isso tudo são elementos muito fundamentais para a questão da investigação, para descobrir mais ou menos quem são esses miliantes. Vinham do carro Passo, outro tinha para o carro Juque, então, e aqueles outros estavam naquele carro branco, acho que é marca X ou por aí em diante. Então, significa que é um assunto que foi estudado há tempo. Aqui foram acompanhados até aquele lugar. E quando chegaram naquele lugar ali, eles primeiro fizeram a leitura da área onde eles queriam atuar e viram que naquela hora não havia muita movimentação. E acho que era antes das bancas serem abertas, aqueles movimentos de passageiro para o trabalho, para tal, tudo mesmo propício para que acontecesse aquele ato macabro. Então, e depois, vamos também para a questão da tipologia da arma usada. A AK-47 não usa um indivíduo que primeiro não foi militar ou não foi polícia, porque precisa ter uma técnica para usar aquela arma. Aquela arma é diferente de pistola, que uma criança até pode pegar aquilo, disparou, mas a AK-47, só por disparar, ele por si já demonstra uma pressão de recuo, e é preciso um indivíduo que teve a formação polícia ou militar para que só na posição em que a pessoa tem que pegar a arma e como disparar tal. Então, todos esses detalhes são muito fundamentais só para, no mínimo, se dar aqui a intenção quem são os presumíveis agentes do crime.
né? Então, essas todas as técnicas, ou todo esse todo perfil, dita quem mais ou menos, ou que tipo de agentes foram tirar a vida daqueles polícias. E há demais também. E eu acho que a nível do próprio Ministério do Interior, através dos vários setores que está lá, é preciso também haver, muitas das vezes, a questão de reciclagem contínua. Falo de reciclagem semestral, trimestral, porque talvez isso foi falado há muito tempo, né? E é normal ter a parte prática, né, e a teoria esquecer, porque quando nós temos a teoria, desperta alguma atenção. E enquanto a vez as pessoas vão numa reciclagem, significa que há uma recordação de uma técnica operacional ou uma forma de se posicionar como sendo agente do crime. Então, significa que quando há reciclagens, este agente está sempre recordado como é que ele deve andar. O dever de andar é que ele tem que radiar. E quando há situação de desconfianças, como é que ele deve se posicionar? Então, isso poderia, talvez naquele momento, pedir socorro ali nas pessoas, por aí e tal, né? Porque quando já pede socorro, significa que a pessoa já está acima das suas capacidades para de sair daquela situação, né? Então, aí, se tivesse pedido socorro, se tivessem pessoas que estavam sendo sítio isolado, então deveria ter socorrido aqueles agentes. E muitas das vezes também, nos últimos anos, nos últimos meses, por aí e tal, a interpretação, por exemplo, do perfil de polícia, ela começou a ganhar uma nota negativa, e que muitas das vezes essa nota negativa pode parecer uma nota propositada, enquanto que não é. O que acontece, por exemplo, nas forças de defesa e segurança, não só aqui em Moçambique, em qualquer canto do mundo, polícia por só é um órgão, posso dizer assim, repressivo, né? E que a sua forma atuante tem uma forma administrativa e tem uma parte operacional. A parte administrativa é onde que dá a característica ou a marca de polícia de proteção, né? E a parte operativa é a característica com que circunscreve qualquer tipo de agente. Por isso significa que na parte da operatividade, o inimigo em si, por exemplo, ele não vem de risadas contigo. Ele vem com a durabilidade ou com a dureza para alcançar os objetivos. É aqui onde não se pode pensar muito no coração, mas nas ações que elas são perpetradas naquele momento. Então, na parte administrativa, muito mais está na parte da conversação, porque ali, pelas informações que acho que os agentes deixaram, e antes daquela atuação, acho que houve uma mini conversa ali. E as pessoas, talvez são pessoas que se conhecem, né? Enquanto tinha outras pessoas que iam perpetrar aquele tipo de crime. Então, há que aqui haver o despertar não só como instituição, mas como também os agentes atuantes. E isso conta muito na melhoria para que esse tipo de crime não aconteça. E mais também, tivemos várias manifestações, aliás, manifestações agora, que houve evasão de esquadras, postos policiais, dos comandos distritais, né? E neste círculo, as armas, elas estavam dispersas, né? Tanto com civis ou pessoas que não estão autorizadas a usar a arma. E eles tinham essas armas. E eu acho que a recolha dessas armas, ela ainda não foi acabada. São recolhidas, aparentemente, o que acontece nessa situação? Se o polícia tem um amigo que talvez é bandido, e esse bandido conseguiu ter uma arma na esquadra, é fácil ele perpetrar um crime nas costas do amigo. E muitas vezes a polícia que até protege os próprios gatunos, que convivem com eles todos os dias. Então, essas armas dispersas colocou numa situação de não haver um controle acabado da própria polícia. Por causa do quê? Porque a condição política, ela criou uma instabilidade em termos de segurança. E houve várias invasões de esquadras. E as armas, elas andavam de mão em mão. Então, é preciso que não se pode também somente olhar-se como o elo de fraco de investigação, de controle das armas de trabalho da polícia, alegando os manifestantes. Porque a obrigação da polícia, após ao controle ou a redução dos ânimos da população em si, a polícia tinha aqui um trabalho extremo, que é, primeiro, patrulhas. E essa patrulha visava de bairro em bairro, de localidade em localidade, talvez, muitas das vezes, daquelas casas abandonadas, né? E não só onde havia onde podia se desconfiar, né? Pois também poderia lá entrar. E que esta informação toda visava na parte administrativa, que é a parte de conversação, onde a polícia conversa com a comunidade, poder ter uma informação que não, aquele foi na escola X e tem arma, ele tem uma munição ali. Mas eu acho que esse trabalho não se fez de uma forma acabada.
E hoje temos vários tipos legais, temos essas mortes sequenciadas e que em algum momento a própria polícia pode não ter aqui uma formação de base para conseguir justificar o porquê de tanta brutalidade assim diária. E isso sai do controle da própria polícia porque não tem uma capacidade de dar continuidade com a questão da vigilância e fiscalização desses instrumentos. E também há uma parte do profissionalismo, porque ser polícia não é só foi à escola ou não teve emprego, deve ser polícia. É ter uma vocação. A vocação é onde as pessoas exprimem aquilo que é o sentimento. Qual é o sentimento de ser agente de polícia? E qual é o papel? Isso conta muito. Para quê? Para que quando a pessoa é comprometida com a defesa da soberania, segurança e circulação de pessoas e bens, a pessoa identifica-se. Há muita gente que é polícia por oportunidade e que em algum momento não se identifica com a causa. E quando a pessoa se identifica com a causa ou com a profissão, ele faz com mais detalhes. Então, isso tudo conta para com que tenhamos polícias profissionais e sigilosos e que, acima de tudo, elas conseguem prever o perigo iminente. Porque hoje em dia temos muitos polícias que, em algum momento, eles não conseguem prever o mal. Por exemplo, está a conversar, em algum momento a conversa que está a sair naquele lugar é uma conversa que talvez não vão de acordo com o ambiente. Mas por causa do quê? Por causa dessa parte de vocação profissional ou sigilo profissional, acaba tirando informações que não correspondem. E mesmo, por exemplo, quando está para ser atacado alguém, eu creio que para haver vamos lá, assassinato, há um preparo antes, né? Detalhes ali, conversar que é um João, que é um Antônio, isso tudo, toda essa informação, ela sai para depois ir se consumar o crime. Então, é preciso com que tenhamos isso. E não só, a Cernic também tem um papel muito fundamental aqui. Esses todos os crimes que estão a acontecer de forma desencadeada, é preciso com que haja uma investigação e trazer possíveis resultados. Quais são os possíveis resultados? Resultados que vão de acordo com o trabalho que foi feito na investigação. E essa investigação, quem tem que trazer informações é a população. Por isso que tem aqui que tem a haver uma ligação contínua, né, entre a polícia e a comunidade, porque eles facilitam as informações. Facilitando as informações é mais fácil saber quem é o responsável daquele tipo de crime. Hoje a polícia foi assassinado e pode não haver um esclarecimento assim daqui para aqui, por exemplo, leva um tempo. Imagine aquele que não é o agente, por exemplo, cidadão comum. Então, eu creio que, acima de tudo, temos que exortar aqueles que vivem desta forma, né? A vida é algo precioso, não se pode tirar do nada. É isso com que as pessoas respeitem a vida. É uma única, não tem a segunda chance, né? Se a vida está difícil, é preciso abrir uma chamba, uma outra forma de ter renda para conseguirmos viver. Porque tirar a vida do outro não é um mecanismo, né, susceptível para tu estares bem na vida. Pelo contrário, né? Vamos lá, por exemplo, essas mortes. Tem crianças no meio, viúvas no meio, e isso aí coloca em causa a questão, por exemplo, essa criança que ouviu, né, que o pai foi assassinado, né, talvez com várias especulações, ele há de ver polícia como inimigo e não como polícia uma pessoa, aliás, sem uma pessoa, instituição, né, que há de velar de segurança deste. Então é preciso com que as formas atuantes, ela cria a questão de cordialidade, né, e harmonia entre a comunidade e a polícia por essa comunidade e também trazer sempre resultados. Essa coisa toda estamos a investigar 1 ano, 10 anos, 15, 20 anos, pelo menos haver um milagre de haver um esclarecimento de um crime com os possíveis agentes. Aí estaria a polícia a conquistar um pouco de credibilidade e confiança da própria comunidade. Pelo menos daquele crime houve esclarecimento, os agentes são esses. Né? Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando José. Falando mesmo em esclarecimento de crimes, estes últimos crimes fazem lembrar, caríssimo magnífico reitor Júlio Gonçalves, o que aconteceu muito recentemente. Moçambique se recorda do assassinato de Elvino Dias, que esteve muito ligado a Venâncio Mondlane, antes mesmo de se candidatar à presidência da República, mas também o caso do Carlitos Andamela, um superintendente da Unidade de Intervenção Rápida, foram mortos praticamente nas mesmas circunstâncias. Como é que podemos garantir que a justiça e a responsabilização sejam feitas? Ou o que esperar da investigação, ou melhor dizendo, das investigações em curso? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigado a FTV pelo fato de nos honrar mais uma vez aqui estar. Em primeiro lugar, queria saudar os meus colegas, o Dr. Orlando e o Dr. Mulungo, aos internautas também que nos assistem, daí de casa ou onde esteja.
Antes de tudo, queria, portanto, partir com o meu ponto prévio. O meu ponto prévio está relacionado com a realização do 5º simpósio da Economia e Gestão da Lusofonia, da Real Lusofonia, quer dizer a Rede Internacional Acadêmica dos Países de Língua Portuguesa, que está a acontecer em São Tomé e Príncipe. Então, desde dia 1 a 3, esta semana, tivemos essa honra, grande honra, em que muitos países, algumas instituições de ensino superior privadas, também algumas outras públicas, fizeram parte nesse grande simpósio em São Tomé e Príncipe, que foi o ponto mais alto da academia, em particular da lusofonia. Relativamente à questão que colocou, antes de tudo eu quero endereçar os meus pêsames e sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos por meio desses assassinatos bárbaros que aconteceram desde o passado e no presente. Estou a me referir, já tivemos assassinados em 1969, já tivemos assassinados na década de 80, 90, nas décadas de 80, 90. Agora estamos nesse período também. No ano passado tivemos alguns assassinados. Este ano estamos a ter também outros assassinados. Já em 7 meses tivemos muitos assassinados. Então eu queria solidarizar-me a todas as famílias que perderam seus entes queridos por essas situações macabras. Olha, a minha ideia, o meu ponto de vista neste assunto sobre os assassinados, eu penso que qualquer que seja a situação, qualquer que seja, não há razão de tirar a vida qualquer pessoa que seja. A vida é um bem que Deus nos ofereceu. Por isso que, na minha opinião, podem haver discordâncias desta ou daquela natureza, quer seja no âmbito político, quer seja no âmbito social, profissional, etc. Não se pode justificar tirar vida de outrem. Portanto, eu condeno esse tipo de ações. Não sei se se trataria de ajuste de contas, não sei se seria isso, não sei se seria questão de, como costumo ouvir aí, nos chapas e nas paragens, aí também nos mercados, há problema de queima de arquivos. Seja qual for a situação, não há razão para tal. Nós temos que lutarmos todos nós em conjunto como país, como sociedade, para que a nossa polícia tenha toda a ferramenta necessária para descobrir esse tipo de situações, todas as naturezas de crimes organizados ou não, isolados ou não. Então temos que criar condições como país, como Estado, porque muitos processos de assassinatos não esclarecidos, quero acreditar que não constitui questão de falta de vontade, quer seja política ou técnica. Eu quero acreditar que é falta de elementos suficientes, porque a questão de investigação é preciso que exista essa investigação com evidências. Entretanto, se nós estamos carenciados com esses meios de investigação dos crimes que estão a acontecer no nosso país, estamos sujeitos a não termos informações, respostas imediatas. Entretanto, eu queria também aqui desafiar a polícia, não só a polícia, todos os órgãos ligados a esses processos, que aquelas informações que já existem
desenvolvam-nas. Busquem mais outros elementos que é para, portanto, fechar seus processos das pessoas que estão envolvidas nisso e condenam-se exemplarmente, porque não há motivos que podem justificar eliminar a vida de qualquer que seja cidadão. Esse é um facto. O outro facto também seria tipo uma mensagem apelativa que hoje em dia nas nossas cidades, em particular na cidade de Maputo, tenho visto muitos jovens polícias transportando consigo armas. Eu não sei se aquelas armas são mesmo para proteger ou são mesmo para assustar as pessoas. Porque em alguns casos, que eu já constatei, acontecem situações muito próximas ali à polícia. Quer seja já aprumada a polícia, não faz nada. É verdade. Porque essas áreas são áreas muito específicas para que o polícia fardado ou não fardado possa intervir, tinha que ter uma preparação técnica. Como agir para evitar ser objeto. Então, eu acho que queria sugerir aqui algumas ideias um pouco sólidas, porque ainda não fiz nenhum estudo que possa ditar aquilo que eu vou dizer. Se calhar o nosso sistema de formação na CIPOL ou outros setores da Força de Segurança, Defesa e Segurança, poderíamos também capitalizar o formando as formas de prevenção desse tipo, ou de defesa desse tipo de situações, de crimes dessa natureza que hoje em dia já constitui um pivô na nossa sociedade. Entretanto, que estou a dizer o quê? Estou a dizer, se é uma matéria, se é uma técnica que deve ser dada, então os especialistas que conhecem essas questões poderiam introduzir nos planos curriculares de formação, quer seja da polícia ou outros setores afins ligados com a questão de segurança e defesa e segurança, queria dizer, para que, entretanto, os polícias ou outros atores que estão nas vias públicas, que realizam múltiplas tarefas em termos de segurança, estejam preparados que, quando há uma situação, eles sejam capazes de intervir e repelir uma ação inimiga. Então, é uma proposta que eu apresento aqui. Não fiz estudo, não sei se essas áreas, essa parte curricular que eu me refiro, se consta agora na formação dos homens ou não, não sei. Por isso que eu estou aqui a caquejar um pouco, porque é uma questão que apareceu-me agora uma ideia, e para deixar uma nota apelativa neste contexto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo reitor Júlio Gonçalves. Passamos então para o segundo tema. Falamos continuamente sobre a polícia, mas desta vez em outro contexto. A polícia, no contexto da Polícia de Proteção, foi proibida pelo Comando-Geral de realizar fiscalizações indevidas de viaturas. Isto por conta das várias denúncias de extorsão e como também abuso de autoridade. Caríssimo Lungo, apesar de relatos de motoristas que denunciaram estes casos de extorsão, abuso de autoridade, ainda prevalecem esses casos de alguns membros da corporação a realizar este tipo de ato. O que exatamente está a falhar? É tolerância institucional ou falta de fiscalização interna? Bem, antes de, se calhar, responder a sua questão, queria ainda recuperar alguns dados. Eu ouvi o colega Orlando a dizer que as pessoas que estiveram envolvidas naquele fenómeno horrível são profissionais pela forma como eles atuaram e o possível estudo que terão feito do local. Para mim,
é um pouco difícil eu considerar profissional alguém que tem que fazer um tipo de crime àquele nível que chama a atenção, como chamou, pelo número de disparos que são efetuados, porque durante o processo de treinamento, para quem faz a execução de disparos à distância, é sempre aconselhado ou um tiro na região da cabeça do indivíduo ou no coração. São as partes mais letais ou eficazes para poder tirar a vida do indivíduo. Agora, quando nós temos uma situação em que há execução de disparos praticamente de números avultados, nós começamos a perceber que, se calhar, não estou a dizer que efetivamente seja isso, aquilo que é a hipótese do Dr. Orlando pode estar correta, mas estou a trazer aqui a minha. Para mim, pelo nível de disparos, eu percebo isto como uma forma de enviar ou emitir uma mensagem. E isto está muito próximo àquilo que em estudos de segurança chama-se fear factor, que é criar o medo através de uma determinada ação para que os demais, de facto, comecem a ter esta sensação de medo e insegurança numa determinada localidade. Então, esta é uma forma que se usa muitas das vezes para emitir mensagens que, no final do dia, é para o governo do dia como tal, e não para, de facto, uma população ou aquele alvo como tal. O alvo é usado como um alvo indireto para alcançar um alvo direto, ou seja, porque o alvo direto envolve muitos protocolos para poder o alcançar. Por causa do volume de segurança que tem, é preciso procurar os mais vulneráveis para poder atacá-los como forma de emitir a mensagem. Então, eu olho isto como, se calhar, uma ação um pouco amadora, principalmente porque a zona da Manduca é uma zona muito movimentada. Poderiam, de facto, ter criado outras vítimas, além daquelas que eram as principais como tal. Então, considerar isto como uma ação profissional me custa um pouco pela forma como tem sido levada a cabo. O mesmo que aconteceu com o oficial superior da unidade de intervenção rápida na zona de Kobe. Também pareceu-me que são pessoas que, de facto, têm a missão de tirar a vida, mas o processo como tal, ou como perpetram as suas ações ou a operacionalização da sua ação, deixa quem desejar, porque não me parece muito efetivo. Eles precisam de muitos disparos para poder garantir que esta pessoa não esteja mais entre nós. Agora, voltando àquilo que é a questão que me coloca, da polícia de proteção, que pode interpelar viaturas, eu creio que muitas das vezes a polícia de proteção tem falha nos dispositivos de treinamento, ainda em Matalane, ou em Macanzeno, ou em outros setores onde estes são preparados. Porque o polícia muito bem sabe que cabe à polícia de trânsito interpelar as viaturas na via pública para poder averiguar a situação legal, tanto do motorista e tanto da viatura. Mas nós temos nos deparado com situações em que polícias de proteção interpelam viaturas na via pública. E alguns de nós que têm um pouco de informação perguntamos à polícia, caso se depare com uma irregularidade, como é que vamos proceder? Vai-me passar uma multa? A polícia de proteção não tem livro de multas, porque não é da sua competência proceder nesses termos. Então, eu creio que há uma falta de preparação, mas também há há oportunismo por parte de alguns agentes da polícia de proteção, porque eles fazem isso como uma forma de ganhar alguma moeda na via pública. Isto é muito feio porque estamos a construir uma sociedade na qual deve-se olhar a polícia como uma pessoa responsável que visa garantir a segurança para o cidadão, não aquele que está dentro das comunidades para extorquir o cidadão. É por isso que muitas das vezes nós temos esta desconfiança, ou seja, a relação polícia e comunidade, ela não é muito firme, ou seja, não é uma relação muito estável. Então, para se criar um ambiente de relação estável, é preciso que o polícia
tenha de facto uma conduta de polícia dentro das comunidades, para que a comunidade o atribua devidamente o respeito que ele merece, para que haja aqui de facto uma convivência estável. O outro tipo de exemplo é que algumas comunidades, por ausência de qualquer tipo de esclarecimento, muitas das vezes pegam um ladrão e quando chegam às esquadras estava para roubar. Ou seja, nós temos um quadro legal que muitas das vezes não consegue condenar o estava para roubar. Ou seja, tem que ter fatos, tem que ter evidências. Quando aparece lá o procurador, faz levantamento dos dados, percebe que aquele indivíduo, se calhar, não há base nenhuma para poder o encaminhar para um tribunal e é solto. Então, nós, como comunidade, reclamamos. Então, pegamos o indivíduo, fomos entregar, já foi solto. Então, a polícia não é um dispositivo de confiança. Então, é preciso esclarecer. O oficial de permanência, a polícia, deve ter alguém sempre que interage com a comunidade. Vai até o chefe de quarteirão, comunica que aquela pessoa que vocês trouxeram à esquadra, ela foi solta por causa deste e aquele ponto. Então aí nós estaremos num princípio de transparência para poder construir uma comunidade próxima à polícia e uma polícia próxima à comunidade, para haver uma estabilização das relações. E para evitar esses interpelamentos indevidos nas vias públicas, porque a falha, muitas das vezes, destes oportunistas, alguns, nem todos, da Polícia de Proteção, é que interpelam os seus próprios chefes na via pública. E é aí onde eles começam a notar que, afinal de contas, os nossos agentes, quando são atribuídos seus postos ou a sua zona de atuação, acabam, de facto, fazendo coisas que estão além daquilo que eles devem fazer. Porque interpelar viaturas ou significa que há uma viatura em específico, que eles foram alertados que transporta algo indevido, ou uma viatura que foi roubada com aquelas características, então vão parando essas viaturas. É muita coisa envolvida. Então é preciso que haja um esclarecimento para que o polícia saiba atuar. Eu creio que não é só a questão de interpelar as viaturas. Nós temos muitas das vezes visto polícias a levar bens das pessoas. Em Moçambique ainda temos a cultura de quando temos um eletrodoméstico estragado ou avariado na nossa residência, levamos a pessoa que repara esses eletrodomésticos e carregamos assim livremente. Então o polícia cobra fatura, cobra recibo e muitas das vezes foram coisas que a pessoa ganhou no amigo oculto, ganhou no seu aniversário, no seu casamento, então não teve a fatura como tal. E aquilo acaba sendo apreendido e levado à esquadra. E a pessoa não consegue recuperar aquilo porque não sabe como adquirir uma fatura, senão uma inventada para poder ter o seu bem recolhido. Então, há uma necessidade de esclarecer o polícia que o polícia deve provar ao cidadão que aquele bem é roubado, é por isso que deve ser apreendido. Não é o cidadão que deve provar ao polícia que aquele bem o pertence. É o polícia que deve provar ao cidadão para poder apreender aquele bem. Então, são essas coisas que devem se esclarecer nas comunidades, mas também esclarecer a própria polícia, preparar o polícia não só no plano tático, mas também no plano legal, ou seja, conhecer aquilo que são as normas para poder interpelar o cidadão com consciência da prática que ele está, de facto, a exercer naquele momento, para evitar esses mal-entendidos que nós temos assistido muitas das vezes, que acabam terminando em tragédia nas nossas comunidades. Temos polícias que acabam entrando em confronto com as populações, porque não há uma discórdia pela forma como foi interpelado o indivíduo, como já conhece esta imagem de uma polícia um pouco atuante fora das margens da lei, acaba sendo agressivo. Então é preciso que haja esse esclarecimento, um bom treinamento para acabarmos de facto com estes mal-entendidos nas nossas comunidades. Muitíssimo obrigado, caríssimo Alves Mulungu, e continuo mesmo nesse contexto sobre esclarecimento, como também o conhecimento sobre as estratégias do trabalho da polícia. Passo então a palavra ao caríssimo Orlando José. Caríssimo Orlando, o Mulungu esteve aqui a falar sobre os polícias estarem preocupados, demasiado preocupados em arrecadar dinheiro para si. A pergunta que ele colocou é: que medidas é que faltam para se evitar que agentes estejam mais engajados em arrecadar dinheiro para si, no lugar de verdadeiramente fiscalizar?
Sim, é preciso que o comprometimento, né, do polícia de proteção ou de trânsito esteja envolvido na profissão. Essa profissão, a polícia, ela por si só tem a questão da obrigatoriedade, que é a questão essa parte da vocação, e não só. O instrumento único que guia a polícia é a lei, né? E esta lei tem que ser estritamente observada, né? Não existe outra magia, a não ser mesmo que o polícia seja comprometido, ele saiba que o trabalho dele é proteger mesmo. Proteger, né? Zelar, né? E ajudar o mais próximo, não desgraçando ou talvez dando benefício. Então, aí teríamos aqui uma polícia atuante, diferente, uma polícia que antes de exigir respeito ao cidadão, por si só se respeita. Porque quando você se respeita, o outro ou o próximo, ele sabe te respeitar. Então, se chega na viatura do outro, tira, sem que tenha dado, é um problema, é um roubo, né? Extruir, tipo, ou forçar a pessoa a dar aquilo que não deve naquele momento, porque, sei lá, é diferente de um pedido. E esse pedido pode ser acolhido e não pode ser não acolhido. E por isso não pode ficar chateado, porque no final do mês ele recebe. O salário de qualquer funcionário do Estado é o resultado dos impostos. Esse cidadão que é roubado na viatura dele, que é aproveitado na viatura dele, anualmente, talvez, mensalmente, corta alguns impostos e aqueles impostos vão para o cofre do Estado e é revertido aquilo para o salário do polícia ou dos outros funcionários também. Então, é que o polícia deve abandonar, não há outra medida a se tomar, a não que primeiro tenha uma consciência, né, profissional, humana, de que não, o meu dever como polícia, o meu juramento, a bandeira é para servir. Servir o que é? Fazer a coisa boa, né? Ter modos e termos profissionais. Então, e depois, se não cumprir com o que a lei diz, tem lá medidas disciplinares, né? Pode para avaliar a gravidade da infração cometida, em que sessão a pessoa vai ter, por aí tal. Então, essas terminologias, e também a questão de sanções gravosas, é para o última, quer dizer, em última instância mesmo, né? Mas tem aquelas medidas cautelares, chamadas de atenção, e eu creio que também na própria polícia tem departamento de doutrina, por aí e tal, e que em algum momento tem tido essas aulas de educação cívica patriótica em que, acho que semanalmente, né, faz recordar a gente sobre o que a lei infere, né, e como que o polícia tem que posicionar-se na atuação. Então, se esse exercício todo é feito e o agente de polícia ele não acata essas coisas, não é um problema do sistema do trabalho ou do dirigente, é do próprio agente. E esse agente, ele omite-se dessa obrigação para aproveitos próprios, né? Então, imagine, por exemplo, uma cidade sem segurança. Como que essa cidade poderia ser? Então, não pode. O papel é claro. O papel de polícia de trânsito é exigir a legalidade do agente e da viatura. Fiscalização, normalmente, é do próprio polícia de proteção, mas a convite do polícia de trânsito, né? Para ver o que tem lá. E essa fiscalização é feita na presença, na qualidade do condutor, que é para os membros da viatura, para ver o que os polícias estão a fazer. Essa revista, não se pode fazer revista na ausência do dono da viatura. Muitas das vezes temos assistido, é que o condutor está lá no volante sentado. Quer fiscalizar, não, abre aí, não tem nenhum problema. Não pode, deixa da viatura, né? Bem estacionado, deixa da viatura, acompanhe os agentes na revista da viatura, tal, tem isto, pergunta aquilo, mais aquilo, e dar esclarecimento, o condutor tem o dever também de dar esclarecimento sobre o bem que tem na viatura. Isso aqui, esta hora, sem montante de valores elevados, você acha que há uma desconfiança? Convida o condutor para a esquadra de grau de jurisdição, onde está fixada lá o posto de controle, e para explicar aquele montante, nessa quantia, é para que destino e vem de onde está acontecendo, para se entender melhor, porque essa questão de crime hoje tem vários tipos ligados de crime, muita coisa acontece por aí e tal, então a polícia tem que esclarecer esses assuntos. Mas o que tem sido é que muitas vezes vem, a polícia de proteção até discute, porque esse condutor conhece seus direitos, e esses direitos aqui devem ser salvaguardados. Então, não se deve o agente discutir. Imaginemos, por exemplo, o condutor pede a identificação do polícia. O polícia não pode se enervar.
Esse pessoa tem que dizer que sim, sua agente, ou que pessoa a carteira profissional. Ele tira, está aqui. Se não tem, tem aqui o crachá, né? Então, para saber com quem estou a me comunicar. Quem me interpelou foi o João, na área X, portal, e ele fiscalizou a minha viatura. Quando fiscalizou a minha viatura, lá tinha isto e não tem. Mas para evitar essas todas as coisas, é sair o condutor do volante, acompanhar a revista da sua viatura. Depois dali, siga a marcha, né? E essas cobranças, não tem o condutor o dever de pagar a polícia. Não é o papel de polícia, nem é dever não é papel do condutor, nem é dever do condutor de cada posto fixo que ele é interpelado, tem que tirar dinheiro, tem que dar refresco ali e tal. Não, não é. Então, essas medidas cautelares de proibição temporária de fiscalização é uma estratégia, né, para controle. Se as denúncias vão subir, vão reduzir. Se estão a reduzir, então, viu-se onde está o problema. É aí onde vai tomar outras medidas para que essa situação não possa tomar. Se por acaso aumenta, também ali, na qualidade do comandante-geral, há de ver que tipo de medidas vai tomar para que isso possa reduzir. Então, toda ação tomada pelo comando-geral não é tomada de forma de maldade, ainda que a própria lei não dá espaço para fiscalização, mas é tipo medidas cautelares para ver mais ou menos se as denúncias vão reduzir. Se forem reduzir, não, então vai se ver o problema. Se aumenta também, ver se é o problema para depois ver se pode-se resolver no seu todo, né? Então, o cidadão deve andar seguro, tranquilo, e quando vê polícia tem que ficar feliz, tem que estar seguro, mas hoje em dia já não. Quando vê polícia, até tem medo de polícia do que de um milhante qualquer. Não, vale a pena aquele do que polícia. Então não pode. Essa mancha deve sair através das boas ações, uma boa conduta profissional, respeito pelas leis, respeito pelas instruções que talvez lá são dados, respeito pela essas orientações diárias nas suas ações operativas. Então isso tudo conta, traz credibilidade do polícia. E há uma coisa, não só pela polícia, o próprio cidadão deve contribuir nesta ação de polícia. Porque muitas das vezes é normal, manda parar e depois pede documento, diz que não me conhece. Ainda que a pessoa possa te conhecer, está a pedir, peço que para te identifique. Tira a tua cara de condução, entrega. Peço livrete, entrega. Seguros, entrega. Sei lá, impostos, se tu for pagar a taxa de rádio, entrega. Se não tem, dê que não tem. Para o quê? Para a polícia, ele atuar. Na ausência daquela obrigação que deveria ter tido. Seguros, por exemplo, expensão não tem. Depois de trânsito faz o quê? Tem que pagar o livre e atuar. Então, não me conheces. Antes posso te conhecer, mas na via pública é uma questão de obrigatoriedade, né? Então, essas obrigações todas, não só na polícia como instituição, como agente de polícia, mas também na qualidade do condutor, do cidadão, tem essa obrigação de dar as identificações, tanto o agente da polícia atuante, como do cidadão está a ser atuado naquele momento. Exato. Muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando José. Passo então a palavra ao magnífico reitor Júlio Gonçalves. O que pretendo saber, primeiro, talvez a origem deste problema. O que leva um polícia de proteção, até mesmo um polícia de trânsito, a abandonarem o seu papel principal e começarem a envolver-se em atos ilícitos, aceitam subornos, ou até mesmo eles é que cobram o valor para evitar que os automobilistas sejam multados com outros valores avultados e tenham a sua carta retida. Mas outra pergunta, a responsabilização judicial por esta prática ilícita é de fato viável ou ainda existe um vácuo que precisa ser preenchido? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de sugerir não generalizarmos, porque a nível da corporação, quer seja polícia de trânsito como polícia de proteção, existem homens comprometidos com a causa, De fato. a justa causa. Portanto, são alguns indivíduos que, vestindo-se ou vergando-se do uniforme de polícia de trânsito e ou de polícia de proteção, estão a defender seus interesses das pessoas. É esse grupo que nós temos que aqui falar. Entretanto, eu penso que nessas situações, acredito eu, que não há nenhuma norma que dá esse direito, que dá esse direito ao polícia, quer seja da proteção como de trânsito, para se beneficiar de coisas ilícitas. Não existe uma norma sobre isso.
são comportamentos desviantes de um grupo de pessoas que usando a capa de serem agentes de proteção e ou de trânsito, entretanto, querem extorquir pessoas. Agora, há um aspecto que eu aqui estava analisando. Analisei, mas também eu gosto de dizer as coisas como elas são. Antes de eu fazer um estudo, eu gosto sempre de ser muito cauteloso. Aquilo que eu já fiz estudo, digo com franqueza e com segurança. O que eu vou dizer também merece um estudo. Eu acho que o nível de criminalidade que atingiu o nosso país e à luz das novas normas que vamos estabelecendo, já vimos aqui esse diálogo inclusivo, que vamos estabelecer algumas normas, vamos rever a Constituição, entre outras normas que já foram aprovadas. Eu penso que seria momento também que poderíamos ver o papel da Polícia de Proteção. Porque se as coisas forem bem claras, não quero dizer que agora não são claras, estão claras que a Polícia de Trânsito, de Proteção, não tem a função de fiscalizar quaisquer que sejam viaturas, etc. Mas eu penso que é momento de pensarmos, tendo em conta que a situação de criminalidade está atingindo outros níveis, de responsabilizarmos todo o pessoal da segurança e proteção de segurança, quer dizer, a Polícia de Trânsito e a Polícia de Proteção, que esses possam, portanto, apoiar-se mutuamente, realizar o trabalho conjunto na segurança e na proteção e na fiscalização das viaturas, nas viaturas e nas nossas estradas. Eu penso assim, ainda bem que é uma norma que é provisória, vamos ver o que vai sair daqui a algum tempo e com algumas mexidas que vamos fazendo ao longo do período, vamos ver o que podemos capitalizar. Eu sou da opinião que tanto a Polícia de Trânsito quanto a Polícia da Proteção juntos fizessem a fiscalização, cada um com seu papel, mas isso tem que ser vincado nas normas que devem ser aprovadas, essas normas, se é um decreto, se é uma lei, que pode ser, etc. Então, isso eu gostaria que... Por quê? Porque as armas que são usadas em todo lado e são usadas de forma ilegal, são portadas de forma ilegal, são transportadas em viaturas. Então, com a Polícia de Proteção em prontidão, junto com a Polícia de Trânsito em prontidão, cada um com a sua função, eu penso que, embora não vai resolver, mas poderia desempenhar algum papel. Portanto, esse é o meu ponto de vista. Agora, quem se beneficia disso? Esses produtos, esses valores que estão sendo extorquidos, infelizmente, são as pessoas que estão em frente das coisas. Se é um polícia que está aí na estrada, é para ele. Mas eu lamento que eles roubam, porque aquilo chama-se roubar, rouba para ir alimentar seu filho lá em casa. Que produto nós vamos esperar daquela criança que vai se beneficiar, vai ser alimentada de algo roubado? Vai sair também um ladrão. Porque é assim. Entretanto, eu penso que muitas vezes esse aspecto, algumas pessoas não percebem que tem uma sequência hereditária. Ele rouba hoje, alimenta a sua esposa de gestação, vai nascer um bebê, esse bebê também ser alimentado toda a vida, coisas roubadas. Resultado, o bebê vai ser ladrão. Vai seguir o caminho do pai. Então, eu penso que é um assunto que a sociedade tem e nós precisamos de trabalhar com a sociedade, uma educação cívica, aos profissionais, à polícia. Eu gostaria que também, a nível da formação,
há aspectos que eu acho que da ética e deontologia profissional, nós temos vários especialistas do mesmo ramo, mas podem ser chamadas pessoas que não têm nada a ver com aquela área, para dizer outras coisas que profissionalmente não se dizem, mas chamando as coisas não com seus próprios nomes. Isso é muito bom. Portanto, mais uma vez, temos que protelar esse aspecto. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, caríssimo reitor. Passamos agora já para discutir em relação ao último tema. A FestJet volta ou voltará ao mercado da aviação, mas esta é uma empresa que suspendeu as suas operações no ano de 2019 por conta das diversas perdas que teve. No entanto, hoje volta com uma nova parceria. Falamos da Soleta Aviation Mozambique, que esta companhia, a FestJet, em maio já recebeu uma licença por parte do Instituto de Aviação Civil de Moçambique. No entanto, há suspeitas de que se esteja a beneficiar a LAM, isto é, uma espécie de bloqueio contra a FestJet para que a LAM continue a operar como se estivesse num sistema de monopólio. Caríssimo Mulungu, a primeira pergunta é mesmo para si, já iniciou a discussão no primeiro e no segundo debate, agora inicia neste terceiro tema. A entrada da FestJet rompe ou não o monopólio da LAM? Há um dado muito interessante que eu ouvi do reitor, quando ele diz que roubar do povo, ou seja, nessas interpelações nas rodovias indevidas, depois esse polícia ou esse agente vai alimentar a sua família com algo roubado, que significa que posteriormente, se calhar, o filho possa se transformar em um ladrão. Isto me remete a um pastor que vai à igreja, mas primeiro engoma a roupa com energia roubada. Então, se calhar seja uma reflexão interessante. Temos que ver, se calhar, como é que isto pode funcionar nesta conexão entre o indivíduo e também o mundo celestial. Ou seja, você já vai para a igreja ir pregar, mas a roupa engomou com energia que de facto extraviou da EDM. Então, é uma reflexão interessante. Mas, voltando para a sua questão, eu creio que a LAM poderá, se calhar, melhorar aquilo que é a sua produtividade, mas também a sua funcionalidade em termos de serviços prestados a esta nação, com a entrada desta empresa. Não acredito que ela venha, se calhar, aqui eliminar este monopólio da LAM, se calhar venha fazer uma parceria com a LAM, de modo a auxiliar esta fissura que a LAM tem na questão de instrumentos de trabalho, neste caso aviões como tal, para poder transportar bens e serviços e também pessoas. Então, eu creio que ela vem trazer um valor acrescentado a esta nação. Só que eu creio que numa primeira fase devia servir a questão dos empresários, pegar um transporte aéreo em Moçambique não pode ser algo de luxo, algo que um indivíduo cresça, constitua a sua família e chega a padecer sem, de facto, ter solicitado um serviço de aviação a nível nacional por causa dos preços como tal. É um serviço seguro, eu creio que podia-se apostar um pouco a nível deste serviço. Por exemplo, nós temos este pequeno desentendimento com Botsuana, devia-se verificar, que este gestor que está de facto a prestar serviços ao Botsuana e a Moçambique ao mesmo tempo, tenha algo a mais a acrescentar. É por isso que se vê na condição de, se calhar, poder contribuir para os dois países em simultâneo. Então, eu creio que é preciso melhorar essa questão dos empresários, se calhar Maputo, Pemba, um pouco abaixo daquilo que é o salário mínimo, para que todos nós possamos, se calhar, ter um serviço de qualidade e com eficiência. Então, eu creio que esta é uma boa aposta. E isto
e a diminuir os acidentes nas nossas estradas, principalmente na Estrada Nacional número 1, que é usada somente porque é a única alternativa. Então, íamos diversificar aquilo que são as alternativas para o cidadão, para que ele possa, de facto, chegar ao seu destino com alguma segurança. Então, eu olho esta decisão nesses termos. Agora, temos aqui a questão da licença. Para já, parece-me que já a empresa JET tem a licença e começará a operar, porque havia uma espécie de especulação de que se estava a inviabilizar o processo de entrega ou de atribuição desta licença a esta empresa, porque se pretendia manter a LM como uma empresa de monopólio. Eu creio que nos moldes como ela atuou até 2019, pode atuar agora em 2025, mas eu creio que agora já tem um cenário amadurecido, bem estudado, de forma a, de facto, operacionalizar num ambiente em que lhe proporcione uma racionalização do processo todo, não somente a nível de gastos, mas que tenha mais ganhos além de gastos operacionais. Então, eu creio que é uma mais-valia, vem acrescentar. Moçambique precisa, e precisam também as linhas aéreas de Moçambique, ter aqui um serviço alternativo, se calhar, para poder, de facto, criar aqui, como aconteceu com a MCL, criar plataformas que lhe possibilitem estar no mercado competitivo e melhorar aquilo que são os seus serviços. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Orlando José, os moçambicanos que fazem uso das linhas aéreas de Moçambique e os seus aviões reclamam sobre o preçário daquelas que são as passagens. Os moçambicanos podem esperar uma queda ou talvez um reajuste nos preços? Nessa reestruturação, nós aguardamos mudanças que vai de acordo, como eu estava a frisar aqui o Dr. Mulungo, questão dos preços, por exemplo. O salário mínimo são 9.295, não estou em erro. Então, se o salário mínimo tem esse valor e o valor do voo doméstico daqui para Pemba está ao dobro ou triplo disto, torna-se muito complicado. E aí, o moçambicano não tem o privilégio de quê? De pelo menos ter um transporte acessível e de qualidade por os preços exorbitantes. Mas, quando tem um valor acessível, significa que a procura será maior e a receita vai dobrar ou vai crescer mais. Então, quanto mais for acessível, mais é a produção. Quanto for maior o valor, menos é a produção. Por causa de quê? Porque mesmo aqueles, por exemplo, que estão a Malnabeira, Quilimane, né? Manica, não quero usar via terrestre, quero usar via aéreo, mas como está por aí 18, 20 tal mil meticais, não é possível, porque essa pessoa ganha menos que isso. Então, nessa nova companhia ou nessa nova reestruturação, é preciso ver a questão dos preços. Então, os preços vão ditar a nova viragem desta companhia, junto com a lei. Mas fora disso, se temos novos serviços e os preços são elevadíssimos, significa que tudo dá no mesmo. Há países, por exemplo, que para ter o voo é simples, eles não estão preocupados, sabem que pode pagar com salário pessoal, né? Mas aí para ter o voo tem que juntar não sei quantos meses para pagar um voo. É complicado. Então, eu acho que essa nova mudança vai ter que ir de acordo com a condição daquilo que o Estado decretou como salário mínimo, né, para ter acessibilidade, e depois a qualidade dos serviços também tem que ir de acordo com essa nova viragem, essa nova roupagem. Isso dita uma mudança. Mas se talvez mudaram as pessoas, alteraram as pessoas, mas talvez o modo operando é o mesmo. É tudo zero. Sim. Então aí é preciso... próprias via terrestre não tem qualidade, né? A pessoa, por exemplo, tem algum infortúnio, por exemplo, Manica, ele não consegue ter certeza que é desviajar ou não, porque o preço do voo está tão elevadíssimo. Mas quando tem acessibilidade, sabe que houve uma situação, mas em curto tempo, menos de 2 a 3 horas de tempo, já está com a família. Mas aqui é preciso madrugar, ficar na junta e ter essa longa, não sei quantas horas daqui para chegar ao destino, enquanto temos via aérea. Então, é preciso com que o luxo não são serviços, é a acessibilidade dos serviços para os moçambicanos. Porque aquelas companhias, a LM, é para servir o povo moçambicano, não é para servir a elites, né? Não sabemos que elites têm, mas essa classe básica e média também quer usufruir de bons serviços.
E esses bons serviços é no transporte. E particularmente aéreo. As pessoas estão aqui, estão a envelhecer, não sabem o que é pegar voo, porque o preço é elevadíssimo. É complicado. Está à espera de um projeto, do financiamento, para pegar voo. Num estado em que nós estamos já há 50 anos. Eu dizia aqui neste programa que de 50 anos mais um, nós queremos mudanças. E uma das mudanças tem que ser essas. Acessibilidade de transporte. O voo não pode ser luxo. Tem que ser uma novidade. Por exemplo, quando chega dia 16, dia da criança africana, leva todas as crianças para... O voo está estragado ali, só para tocar o voo, tocar aquilo. É complicado, é aquela humilhação. Está lá para ir ver, ou entrou ali um bocadinho, saiu talvez, houve o patrocínio do próprio Ministério da Ação Social, deram ali, pagou-se uma gorjeta, as crianças estão lá no voo, estão a dar aquela rodagem toda, talvez de Mavalane, não sei até que bairro, depois voltou, já está. Epa, isso é uma humilhação. É preciso que essas mudanças tenham que ser uma realidade. Não podemos ter serviços de qualidade para a elite, ou talvez esse serviço para ocasiões. Não, o voo tem que ser diário. Então, o que é via terrestre era uma opção, não por falta de dinheiro. E isso é muito complicado, porque temos nossos avós ali, nossos pais e outros, se falar do voo, é muito dinheiro, e assim, não, está caro, isso não pode. Tem países, exemplos, que nós conhecemos que voo é coisa simples, não é uma coisa de difícil acesso, mas é que é. E então essa mudança é preciso... E não só, é uma coisa, a evolução e o crescimento, que é o desenvolvimento, por exemplo, tem a máxima certeza, com um preço acessível, é possível também descongestionar a própria cidade de Maputo. Há pessoas que têm empresas, por exemplo, em Quilimane, empresas aqui em Maputo, por aí em diante. Às vezes não consegue ter voos frequentes para a gestão dos seus negócios, é preciso ter viagens terrestres 2 horas, 24 horas viajar para vir para Maputo. Enquanto com voo, a pessoa pode chegar aqui de manhã, faz seus negócios e no mesmo dia, ou dia seguinte, retorna e ela dar continuidade. Porque a acessibilidade do transporte, ela é contribuinte para quê? Para gestão, fluxo e refluxo de negócios, qualidade, né? E isso conta muito. Temos irmãos que estão nas províncias, tem um sonho de vir para Maputo, não consegue. Via terrestre é muito tempo, 24 horas, às vezes tem folga de quinta-feira até domingo. E não consegue viajar esses dias porque só os dias de folga está a percorrer a quilometragem da N1 para chegar a Maputo. E o regresso já tem faltado um serviço. Então, talvez tenha um show aqui, uma cerimônia aqui em Maputo ou no outro sítio, não só de Maputo para as províncias, mas também transportes interprovinciais. Significa que de Maputo para Gaza, ou de Gaza para Inhambane, ou de Inhambane para Manica, Manica Cabo Delgado. É preciso que o transporte aéreo esteja acessível para todos. Aí, vamos de ver este nome de jubileu, 50 anos, mudança, crescimento, e isso será uma marca. Pode salvar aquilo que é a imagem, a credibilidade da própria desse governo, por exemplo. Epa, na era do presidente Chapo, voos eram acessíveis, era muito bonito. É uma marca, é um legado, é uma conquista isso, né? Era novidade, mas passou de novidade para uma coisa acessível. Então, o crédito para o nosso governante, ele aumenta. Aliás, é mais um crédito, né, para aqueles que são os apostas na sua governação. Se for já ver, por exemplo, o relatório dos 100 dias de governação, né, falava sobre isso, a restauração, o transporte aéreo, por aí tal. Então, com preços acessíveis, então isso contribuiria para a acessibilidade e também temos aqui vamos lá, uma vida de intercâmbio acessível, né? Simulou que para Manica, não é passado 2, 3 vezes, entrou o salário, pagou o voo, está em Manica. 2 dias, 3 dias depois visitou os seus avós lá, já está em Maputo. Outro dia, quer conhecer, por exemplo, Pemba, nunca foi para Pemba, porque daqui para lá não é fácil. Então, o transporte facilita conhecer o nosso próprio país. Estamos aqui em Maputo, eu sou Gaza, em Inhambane, terminou. Ou nasceu lá, cresceu, veio para aqui, de lá para cá não consegue mais viajar. Porque a viagem terrestre é cansativa. Então, a essa aérea vai facilitar também o próprio turismo. O moçambicano talvez vai ter o privilégio de ter esse gosto pelo turismo no seu próprio país, né? Ter atrações turísticas, né? No nosso país, termos um sonho, por exemplo, estou em casa, é um show na Beira. Será quando? Ok, pagar voo. É dinheiro. Se sai 20 jovens daqui para a Beira, num sábado, numa quinta-feira, né? E de volta, quanto que já faturou ele? É muito dinheiro.
Então, em um mês, então, isso tudo conta acesso de qualidade de transporte aéreo, facilita negócios, facilita a dependência também. Isso vai nos ajudar muito a mudança e o crescimento no nosso país. Muito bem, caríssimo Orlando José. Magnífico reitor. Última questão, já para encerrarmos esta discussão. Sabe-se que a Festjet suspendeu as suas atividades por conta de diversas perdas que teve já em 2019. Existe o risco desta mesma empresa cometer os mesmos erros do passado? E o que é necessário para evitar isso? Bom, em princípio, eu devo dizer que, como pode saber, em 2019 estávamos prestes a Covid-19. Então, é um fator muito importante que deve ser analisado com muita prudência. Segundo, neste momento, já que esta empresa está disponível para fazer serviços no nosso território, é um sinônimo muito importante, muito significativo, tendo em conta que aquilo que o presidente já falou muitas vezes, fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Ou seja, é uma forma de abertura do governo do dia para que o país se desenvolva. Como toda a gente sabe, a ciência já nos explica que a livre concorrência sempre foi importante. A concorrência ajuda muito para melhorar a prestação de serviços. Por isso que eu costumo dizer que em Moçambique, no passado, nós tínhamos uma única universidade, que toda a gente conhece. Hoje, já temos mais universidades, mais instituições de ensino superior. Isso chama-se desenvolvimento. Há quem nega a questão de desenvolvimento, o facto de sairmos de uma universidade para mais aproximadamente 60 instituições de ensino superior no país. Há quem nega. É natural. Entretanto, já estamos a ver a LAM. A LAM, durante muito tempo, operou como monopólio do país na área da aviação civil. Já está a entrar um outro parceiro. Eu penso que aqui também é um desenvolvimento. Já os preços, tenho certeza que os preços que serão praticados a partir de uma certa altura que a LAM vai praticar, não vão ser os mesmos preços que hoje estão sendo praticados com o monopólio. E espero que também não seja essa única empresa de aviação civil que poderá operar no nosso país, que venha mais outras empresas para que exista equilíbrio de mais opções de escolha, quais são as linhas aéreas que cada cidadão queira usar. Na verdade, com esse desenvolvimento, com a chegada de uma nova companhia aérea que vai operar no nosso país, vai trazer naturalmente muitos benefícios, inúmeros. Alguns aqui o doutor já anunciou, a questão do desenvolvimento do turismo, que é o nosso cartão de visita com o país, que temos essas praias e essas as reservas naturais, as reservas que nós temos em Niassa, temos Corongosa, temos aqui. Então, são sítios que por via terrestre chega-se, mas leva-se muito tempo. Entretanto, eu penso que é bem-vinda essa empresa e também vamos encorajar aqueles que tomam decisão, né? Temos que encorajar. Quando a coisa está bem, temos que dizer, está de parabéns, senhor presidente. Não, ninguém perde nada isso dizer, ter aberto mais uma linha de um privado para operar no nosso país. Parabéns ao governo de Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado. Tem um minuto para últimas considerações. Últimas considerações é que hoje estamos sexta-feira, entretanto vamos ter muito cuidado nas estradas. Amanhã é sábado, depois de amanhã é domingo, então vamos ter cuidado nas estradas. Se a gente beber, é melhor não conduzir, não é? Porque bebida e volante não ajudam nada. Então, essas são minhas últimas considerações como recomendações. Muitíssimo obrigado. Orlando José, últimas considerações. Últimas considerações é que cada um de nós possamos fazer alguma coisa para que o nosso país possa crescer. Em opiniões, em coisas diferentes, também trazermos nas nossas ações profissionais
como um dever exclusivo naquilo que é a contribuição para que não se possa haver uma interpretação naquilo que é a quem vai receber aquilo que a gente faz no trabalho, onde nós todos os dias vamos produzir. E também pedir aos encarregados de educação. Eu já frisei neste programa, temos muitos adolescentes que infelizmente estão a desviar. Os valores morais, elas já perderam seu sentido. Por quê? Porque aqui há uma omissão da obrigatoriedade de um pai, de uma mãe, de educar as adolescentes, principalmente as meninas. A gente vê, quando a gente sai para casa, 17 anos, 18 anos, postura, investimento, elas vestes das miúdas, deixa a desejar, já não há respeito, não há equilíbrio aqui, não há separação entre pai e filho, não há consideração entre filho do outro, como se fosse filha daquele senhor ou daquele vovó ali. É uma mistura há comportamentos desviantes que, moralmente falando, elas ferem com muita sensibilidade. Nós que somos pais, temos que sentirmos por isso. Quem é avó tem que saber se sentir e educar. Filho do outro não é tua esposa, né? Talvez é sua neta, então respeita como se fosse tua neta. Então, não faz porque já tem os seios, não, já tem 17 anos, já vem ciclo menstrual, então aproveitar disso. Eu falo isso com tristeza, o que a gente assiste nesta cidade. É de lamentar. Bebidas, prostituição infantil, trabalho também infantil, é muita coisa. Então, vizinho, vizinha, faça o teu papel, contribua para que esta adolescente ela tenha um crescimento digno, honroso, harmonioso e com um futuro próspero, porque fora disso não será possível ter uma sociedade diferente e desenvolvida. Os estudos são feitos através destas situações, onde adolescentes abdicam dos seus deveres, onde os pais também abdicam dos seus deveres e olha-se muito pelos deveres, que é brincar, que muitas vezes é escola, que não há fiscalização, não há monitoramento, então tudo torna-se conturbado. Estamos a pedir com que tenhamos uma sociedade diferente, uma geração, estamos à espera de uma geração diferente. Aquela geração em que talvez jogava bola, feria-se no pé, já não existe, está a desaparecer. Está a ter uma geração de androide tecnológico, em que tudo é uma espécie de brincadeira, enquanto que há coisas sérias que devem ser logadas. A educação, ela nunca vai envelhecer, ela simplesmente vai manter para futuras gerações. A educação de ontem é a mesma de hoje e será para sempre e para o futuro. Muitíssimo obrigado, Orlando José. Caríssimo Mulungu, últimas considerações para esta edição. Bem, em jeito de últimas considerações, queria encorajar as forças de defesa e segurança a, de facto, acabar com estes males que têm apoquentado nos últimos dias as nossas comunidades e principalmente a comunidade da província de Maputo. Não é nada abonatório que alguém acorde e enfrente a sua residência ou o seu estabelecimento comercial, vivencie uma situação de disparos e que terminam com mortes hediondas de indivíduos. Então, eu creio que as forças de defesa e segurança devem evitar esforços de modo a colmatar estes cheiros. Não podem sentir-se abalados. Nós, povo moçambicano, estamos do vosso lado e sempre, de facto, teremos o nosso apoio para que nos proporcione essa segurança que os senhores treinaram, de facto, e juraram a bandeira nos proporcionar. Muitíssimo obrigado, caríssimo Mulungu. É assim como nós, caríssimo telespectador internauta, damos por encerrada esta edição do Debate Político. Conversamos hoje sobre o baleamento de um agente do Cernic, como também de um polícia de proteção, mas também falamos já no segundo tema em relação à proibição que a própria polícia de proteção recebeu a partir do Comando-Geral da PRM de inibição de fiscalização rodoviária. Mas tivemos como último tema uma conversa já diferente da segurança, que a FastJet vai voltar a operar no território nacional. Nós voltamos na próxima sexta-feira, na mesma hora, e teremos o prazer de debater mais temas nesta mesma mesa. Tudo quanto desejamos é que o seu final de semana seja altamente abençoado. Até a próxima oportunidade. Fique bem.